Continuando a leitura do livro Mecanismos da Mediunidade, pelo espírito André Luiz, psicografia de Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. Capítulo 6, circuito elétrico e circuito mediúnico. Conceito de circuito elétrico. Indica o conceito de circuito elétrico a extensão do condutor em que se movimenta uma corrente elétrica, sempre que se sustente uma diferença de potencial em seus extremos. O circuito encerra um condutor de ida e outro de volta da corrente, abrangendo o gerador e os aparelhos de utilização a englobarem os serviços de geração, transmissão, transformação e distribuição da energia. Para a execução de semelhantes atividades, as máquinas respectivas guardam consigo recursos especiais em circuitos elementares, como sejam os da geração e manobra, proteção e medida. Conceito de circuito mediúnico. Aplica-se o conceito de circuito mediúnico à extensão do campo de integração magnética, em que circula uma corrente mental, sempre que se mantenha a sintonia psíquica entre seus extremos, ou mais propriamente o emissor e o receptor. O circuito mediúnico expressa uma vontade de apelo e uma vontade de resposta, respectivamente, no trajeto ida e volta, definindo o comando da entidade comunicante e a concordância do médium, fenômeno esse exatamente aplicável tanto à esfera dos espíritos desencarnados quanto a dos espíritos encarnados, porquanto exprime conjugação natural ou provocada nos domínios da inteligência, totalizando os serviços de associação, assimilação, transformação e transmissão da energia mental. Para a realização dessas atividades, o emissor e o receptor guardam consigo possibilidades particulares nos recursos do cérebro e cuja intimidade se processam circuitos elementares do campo nervoso, atendendo a trabalhos espontâneos do espírito, como sejam ideação, seleção, autocrítica e expressão. Circuito aberto e circuito fechado. A corrente, em sentido convencional, no circuito elétrico, é expedida no polo positivo do gerador, circula nos aparelhos de utilização e volta ao gerador, alcançando-lhe o polo negativo, do qual passa por intermédio do campo interno do gerador ao polo positivo, prosseguindo em seu curso. Entretanto, para que a corrente se mantenha, é imprescindível que o interruptor de manobra se demore ligado, ou, mais claramente, que o circuito esteja fechado, de vez que em regime de circuito aberto a corrente não circula. A corrente mental no circuito mediúnico equilibra-se igualmente entre a entidade comunicante e o médium, mas para que se lhe alimente o fluxo energético em circulação, é indispensável que o pensamento constante de aceitação ou adesão do médium se mostre em equilíbrio. Ou exatamente, é preciso que o circuito mediúnico permaneça fechado, porque em regime de circuito aberto ou desatenção, a corrente de associação mental não se articula. Resistência. Todo circuito elétrico se evidencia por peculiaridades distintas chamadas constantes ou parâmetros, a saber, resistência, indutância e capacitância. Resistência é a propriedade que assinala o gasto de energia elétrica no circuito como previsão de calor, correspondendo à despesa de atrito e mecânica. Igualmente, no circuito mediúnico, a resistência
significa a dissipação de energia mental, destinada à sustentação de base entre o espírito comunicante e o médium. Indutância. No circuito elétrico, indutância é a peculiaridade através da qual a energia é acumulada no campo magnético provocado pela corrente, impedindo-lhe a alteração, seja por aumento ou por diminuição. Em vista da indutância, quando a corrente varia, aparece na intimidade do circuito determinado acréscimo de força, opondo-se à mudança, o que faz dessa propriedade uma característica semelhante ao resultado da inércia em mecânica. Se o circuito elétrico em ação sofre abrupta solução de continuidade, o efeito em estudo produz uma descarga elétrica, cujas consequências indutiva deve ser reduzido já aparecem mas é nada da associação mental. Mental surge nas profundezas da conjugação jurídica, certo aumento de força impedindo a variação. Se a violência interfere, criando mudanças bruscas, a indutância no plano mental determina uma descarga magnética cujos efeitos se hierarquizam conforme a intensidade da integração em andamento, porquanto o circuito mediúnico envolve implementos fisiopsicossomáticos e tecidos celulares complexos no plano físico e no plano espiritual. Mostra-se fortemente indutivo e não deve ser submetido a interrupções intempestivas, sendo necessário atenuar-se-lhe a intensidade quando se lhe trace a terminação, para que se impossibilite a formação de extracorrentes magnéticas capazes de operar desajustes e perturbações físicas, perispiríticas e emocionais, de resultados imprevisíveis para o médium, quanto para a entidade em processo de comunicação. Capacitância. No circuito elétrico, capacitância é a peculiaridade mediante a qual se permite a acumulação da energia no campo elétrico, energia essa que acompanha a presença da voltagem, revelando semelhança ao efeito da elasticidade em mecânica. Os aparatos que guardam energia no campo eletrostático do circuito são chamados capacitores ou condensadores. Um capacitor, por exemplo, acumula energia elétrica durante a carga, restituindo-a ao circuito por ocasião da descarga. Em identidade de circunstâncias, no circuito mediúnico, capacitância exprime a propriedade pela qual se verifica o armazenamento de recursos espirituais no circuito, recursos esses que correspondem à sintonia psíquica. Os elementos suscetíveis de compensar essas possibilidades do campo magnético da conjunção mediúnica expressam-se na capacidade conceptual e interpretativa na região mental do médium, que acumulará os valores recebidos da entidade que o comanda, devolvendo-a com a possível fidelidade ao serviço do circuito mediúnico na ação do intercâmbio.
Essas analogias valiosas, compreendendo-se, então, por que motivo nas tarefas mediúnicas organizadas para fins nobres, é sempre necessário a formação de um circuito em que cada médium permanece subordinado ao tradicional espírito guia ou determinado orientador da espiritualidade.